Olá, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras, leitores e leitoras do Portal da Amazônia. Estamos aqui para mais um Fatos e Opinião nesse sábado, Nesse 6 de maio de 2023. E a gente vem falar mais uma vez de futebol, que agora há pouco, o Amazonas começa a sua história na primeira partida do Amazonas na Série C. Em casa, aqui em Manaus, lá no Carlos Zanetti, o Amazonas acaba de vencer por 2-0 a equipe do América de Natal pela segunda rodada da Série C do Brasileirão Série C. E é disso que nós vamos tratar aqui hoje, tá certo? Mas antes, como eu sempre faço com vocês, peço a você aí que ajude a gente, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, o seu joinha, que é muito importante para o nosso trabalho, ative o sininho das notificações, e participe com a gente. A sua opinião é muito importante, tá certo? Então vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a gente passa aí para você, vamos passando, quando eu vou falando, vai passando aí algumas imagens do jogo, da partida para você, que foi agora à tarde, o Amazonas que fez um bom jogo. Eu quero ressaltar a torcida amazonense que o Amazonas Futebol Clube não está na Série C à toa. É um time que já havia feito uma boa partida lá em Santa Catarina junto ao Brusque, Apesar da derrota, o Amazonas fez uma excelente partida, poderia ter saído com a vitória também lá em Santa Catarina. Faltou um pouco ali de pontaria para os atacantes do Amazonas, mas fez uma boa partida e repetiu-se hoje. O América de Natal, que é um time de muito mais nome, um time que já foi Série A, que está aí, pelo que nós vimos, é um time que está tentando se reencontrar, também está com um técnico novo, então não é muito fácil ali a vida do América, que também veio para cima, não se acovardou não ficou lá atrás, foi para cima do Amazonas, mas o Amazonas também soube suportar, e os comandados aí do técnico Rafael Lacerda fizeram um bom jogo, houve um primeiro tempo ali com uma certa superioridade do Amazonas, mas o América também não estava atrás, como eu falei, mas o Amazonas vinha fazendo uma boa partida. O Sassá segurando muito bem a bola ali na frente, uma bela contratação do Amazonas. E o Volpi, para mim, o melhor jogador em campo hoje foi o goleiro do Amazonas, o Volpi, que segurou muito, fez defesas importantes, o que ele fez ali foi muito bom, deu segurança à zaga e à equipe do Amazonas, que pôde ir aos poucos se soltando. Infelizmente o gol não saiu no primeiro tempo, mas logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Sassá acerta uma cabeçada muito boa, uma cabeçada certeira, indefensável para o goleiro do América. E quero lembrar também que ainda no primeiro tempo o Amazonas perde um pênalti, então o jogo poderia ter terminado aí com 3-0, mas o Sassá faz um belo gol, uma bela cabeçada, no início logo, no primeiro minuto do segundo tempo, e dali o Amazonas ainda continua, vai ao ataque, se joga ao ataque, Realmente nós vimos ali um time do América ainda, como é um time que ainda está tentando se formar, ainda não tem ali um padrão de jogo, mas não é um time ruim não, É um time que vai dar trabalho. Primeiro que a Série C são jogos muito equilibrados, não tem essa de um melhor que o outro, os jogos são determinados aí em detalhes, e foi o que o Amazonas fez hoje dentro de casa, diante da sua torcida, Logo vem uma chuva, Manaus recebeu uma chuva esta tarde, ali após os 35 minutos do segundo tempo, e o Luan entra na equipe do Manaus, Luan entra e recebe uma bola ali aos 40 minutos do segundo tempo e faz um belo gol na saída do goleiro.
ali o Amazonas sacramentava praticamente, né, a partida, fazendo 2-0. Então a estrela do técnico apareceu, né, e o Luan fez um belo gol. Realmente o Luan é um bom jogador, é um jogador que faz gols, é um dos goleadores desse time do Amazonas. E assim, ficamos muito felizes, né, em ver o Luan entrar bem e logo fazer o segundo gol. Nisso, o América ainda vem para cima do Amazonas e o goleiro do Amazonas, Volpi, também com outras intervenções, faz belas defesas com o campo molhado devido à chuva, né? O América passou a chutar de fora, né? Teve uns escanteios ali, mas o Volpi segurou bem, o Amazonas sai com a sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro 2023 e parabenizamos mais uma vez a torcida amazonense, aos que se fizeram presentes hoje no estádio Carlos Amit, né? Uma tarde de sábado aí, que estava um sol, depois choveu, né? Manaus é assim, né? O tempo aqui na nossa capital é inconstante, mas o Amazonas fez um bom jogo e mereceu a vitória, 3 pontos, se recuperando da derrota do meio de semana. Porém, ressalto mais uma vez, o Amazonas fez uma excelente partida contra o Brusque lá em Santa Catarina. O resultado não foi justo, porém, como a gente sempre diz, né? Futebol não tem essa questão aqui de justiça não, né? Você tem que fazer a sua parte e o jogo só termina quando o juiz apita ali o seu término, né? Então, parabéns ao Amazonas. Amazonas que vai agora, tem uma partida dificílima. O Amazonas visita o Remo, né? Lá no Pará, uma partida complicada. Então, vamos torcer. É um bom time, né? Tem um bom técnico, né? Um cara que está ali coeso com a equipe. Então, nós estamos acreditando muito no Amazonas, né? O Amazonas não veio para cumprir tabela nessa Série C do Campeonato Brasileiro, né? Teremos muitas alegrias com esse clube. Bom, meus amigos e minhas amigas, também lembrando que amanhã, né, Manaus joga amanhã, né? E nós vamos trazer todas as informações aí da Série C do Campeonato Brasileiro para você. Amanhã a gente conversa mais, vamos acompanhar a partida do Manaus, né, na Série C do Campeonato Brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço, né? Estamos aqui para mais um Fatos e Opinião na tarde desse sábado. Estou olhando para cá, né? Vou olhar para aqui pro céu, né? Final da tarde aqui em Manaus, capital do Amazonas, né? Já parou de chover aqui, mas, né, tá aquele clima gostoso lá fora, né? Nossa capital que é muito quente, né? Então tá um clima ameno hoje aqui nesse fim de tarde na cidade de Manaus. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas. Tchau, tchau.